dia a todos. Eu quero agradecer mais uma vez a confiança e o convite da casa para a gente trazer um tema relacionado ao Evangelho de Jesus e que dentro do Evangelho do Espiritismo talvez seja um dos temas que mais Kardec tenha colocado suas impressões, obviamente baseado na sua codificação e nas informações que ele foi extraindo dos Espíritos. Então, esse tema, Muitas Moradas na Casa de Meu Pai, ele está no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, e segundo alguns estudiosos, ele faz parte daquele início do entendimento da doutrina relacionado à base deste entendimento. Então, eu digo sem falsa modéstia que a gente vem aqui na tribuna trazer as informações que são de Jesus, de Allan Kardec, de Chico Xavier, das obras complementares de Chico, e sem falsa modéstia mesmo, porque nós colocamos às vezes um pequeno ajuste, refinamos uma ou outra coisa, se é que a gente pode usar a palavra refinar, tamanho critério de Jesus e de Allan Kardec, mas que muito pouco é meu. A gente vai tentar transitar dentro desse assunto, trazendo as informações desses espíritos evoluídos que contribuem até hoje com o nosso desenvolvimento. Então acredito que esse seja um dos maiores objetivos do Evangelho de Jesus, que é a transformação moral de nós seres humanos. Quando a gente fala em humanidade, dentro desse capítulo mesmo, Allan Kardec coloca que a humanidade ela não se restringe apenas à Terra. Olha como ele já começa a abrir os horizontes baseado nessa frase de Jesus, muitas moradas na casa de meu Pai. Então, a percepção de que a humanidade se restringe só à Terra, ela é muito curta, ela é pouco dilatada. E ele traz informações dos Espíritos, principalmente de Santo Agostinho, dizendo que a humanidade ela se espraia por todo o universo. Isso Emmanuel corrobora quando ele diz que os outros espíritos, as outras espécies, as outras raças ou de outros mundos habitados, por isso há muitas moradas na casa de meu Pai, ele diz que todos nós temos essa forma, que basicamente é quase que uma forma de cruz, se nós abrirmos os braços. Então, de uma forma geral, dizendo no todo, tanto espíritos primitivos, presentes ainda em mundos que são mais primitivos, dada a baixa condição de evolução moral deles, quanto espíritos perfeitos, puros, que ocupam mundos mais do que ditosos, são chamados mundos felizes, completamente felizes, possuem mais ou menos esse formato relacionado à humanidade. Então, quando a gente pensa, há muitas moradas na casa de meu Pai, é um termo muito conhecido, todos nós já ouvimos falar, e ele transita no sentido de que para que existe um universo tão grande, com tantos planetas, se somente a Terra seria habitada? Então, voltando nesse princípio até rudimentar, a gente entende que neste tipo de situação, o nosso alcance ele ainda é muito pequeno. Então, eu não vou aqui falar de tantos bilhões de sóis, tantos bilhões de galáxias, tudo isso nós já conhecemos. Tudo isso nós sabemos que é obra de uma divindade, qual nós chamamos Deus, e que a gente entende de alguma forma, mas não nessa forma antropomórfica, a gente já passou disso, e que esse Deus ele é responsável por todos nós, irmãos em humanidade ou irmãos que estejam encarnados nesses vários mundos. Portanto, para nós espíritas, não há mais aquela concepção e aquela característica de que assim, o meu Deus é o que vai me salvar. Se você não faz parte da minha religião, então você não será salvo, porque o meu Deus, somente eu que estou ligado a Ele, seguindo determinado rito, vamos dizer assim, é que serei salvo. Então isso para nós já caiu por terra faz tempo, porque nosso entendimento enquanto espírita, ele é diferente. E claro, eu estou falando espírita, gente, mas obviamente que em muitas outras religiões, em muitos outros segmentos, falando só da Terra, também se tem esse entendimento. Então, é interessante quando Allan Kardec comenta a respeito disso nesse capítulo, que
uma das formas, né, da gente também entender que há muitas moradas na casa do meu Pai, ela está relacionada ao fato do estado da alma na erraticidade, que daí já não é mais alma, é espírito, né, mas espírito em si, na erraticidade. Que essa situação do espírito, em qual faixa após desencarnar ele está transitando, seja por densidade vibratória, que pode ser arrastado, ou, né, por afinidade com coisas que são menos evoluídas ou mais evoluídas, isso pode determinar, segundo Kardec, também essa explicação de há muitas moradas na casa do meu Pai. E se a gente pensar na nossa morada íntima, né, voltar um pouco, sair lá do macro, que é um monte de planeta e tal, e voltar mais para o dia a dia, que o nosso íntimo em si, a nossa casa mental, né, como diz André Luiz também, a nossa casa mental não deixa de ser uma habitação? É claro que é uma habitação. E ela está relacionada com esse estado em que nosso espírito se encontra. Então, se a gente começa a prestar atenção onde nós transitamos enquanto comportamento, enquanto o tipo de pensamento e assunto que predomina ao longo do dia, não vou dizer nem da existência, nós começamos a sintonizar melhor o que nós trazemos como carga e que precisamos ainda melhorar, mas também o que nós já melhoramos. Então é importante esse entendimento do macro, né, do universo, de tudo isso que a física está aí para nos ajudar, para nos explicar. Muito bem, aliás, cada vez mais se tem recursos para fotografar esse universo, aparecendo tanta coisa diferente que a gente nem imaginava, mas que, além desse entendimento, a gente tem que voltar para o hoje, a gente tem que voltar para o dia a dia e precisa começar a refletir, talvez com mais pertinência, em qual é a nossa função enquanto espírito neste momento. Como é que eu estou imaginando, como é que eu estou pensando, qual é o meu entendimento de espírito no momento que estou agora. E é engraçado porque eu vou citar uma passagem, uma reflexão, aliás, de Haroldo Dutra, que ele diz assim, que a gente é muito preocupado em saber, fazer terapia de vidas passadas, né? Ele fala meio num tom de brincadeira, meio jocoso, mas faz sentido. E que a gente está muito preocupado em saber o que a gente foi, né? Será que eu fui rei? Será que eu fui isso? Será que eu fui aquilo? Mas ele fala, gente, para que nós nos afligirmos com isso? Se a melhor versão de nós mesmos é essa aqui. Então, o que a gente passou, o que a gente... é só olhar para nós agora, essa é a nossa melhor versão. Então, essas muitas moradas, elas também envolvem o nosso aspecto hoje, neste momento. Né? Mas, voltando aqui para o tema especificamente, onde é que aparece essa passagem de Jesus? Né? Qual era o contexto naquele momento? Essa passagem de Jesus, ela está no Evangelho de São João, capítulo 14, versículos 1 a 3. E é dito, né, pelos historiadores que Jesus fala desta passagem justamente em poucas horas antes dele ser preso e de acontecer tudo o que aconteceu, seguir pelo Calvário e depois crucificado. E que na Santa Ceia, quando Jesus diz que ele será traído, quando ele diz que Pedro irá negá-lo, também faz parte desse contexto. Ele estava querendo dizer que era para nós não perturbarmos o nosso coração, né? E que ele iria preparar o caminho e depois retornaria. E que era para ter fé em Deus e fé nele. Então isso abre um pouquinho o nosso horizonte também, no sentido da gente talvez refletir enquanto e o que talvez nós estejamos gastando mais da nossa energia nesse momento enquanto espírito, né? enquanto terra, porque é lícito que a gente se preocupe, é lícito que nós cuidemos das nossas coisas, é lícito que nós façamos o nosso melhor sempre. Porém, o nosso entendimento de que estamos aqui de passagem, que isso é transição, e esse mundo está começando a entrar em transição, isso nos dá um certo conforto para que nós comecemos a nos desapegar de certas situações.
Por exemplo, no meu trabalho eu sou o maioral, eu sou o chefe, o dia que eu sair, o que será que vai acontecer com isso aqui? Haverá uma continuidade, melhor ou não melhor, né? Mas essa situação de disputa, ou a minha casa, o meu carro e tal, eu também falo assim, viu, gente? Também falo o meu quarto, o meu livro, o meu... Mas na verdade tudo é emprestado, né? A gente está aqui, tudo é por empréstimo, até esse nosso corpinho aqui, ele é por empréstimo, a gente não leva nada. E quando a gente tem um entendimento, então, de que pós-mortem há continuidade, de que nós teremos que ir para mundos melhores ou piores, ou situações melhores ou piores, e é inevitável que nós tenhamos que continuar trabalhando e nos desenvolvendo, a gente já começa a pensar que aquela visão de paraíso que a gente traz como ser humano, que em algum momento nós estivemos talvez em algum lugar melhor e fomos degradados para cá, porque ainda temos nossas falhas do ponto de vista a espiar, né? Isso faz com que a gente tenha um pouco mais de alívio e um pouco mais de fé. E a gente começa a perceber que mesmo as situações que são muito, muito desafiadoras na nossa vida, elas também terão um prazo para terminar. É claro que eu não estou em situação de julgar quem está passando por um problema muito grave. E até seria inadequado da minha parte tentar julgar isso. Mas sabendo que há continuidade, isso nos traz uma certa fé. E é isso que Jesus está dizendo na passagem que eu vou ler literalmente para nós aqui. Que é assim: não se turbe o vosso coração. Então nessa passagem de São João, Jesus já diz assim: não se turbe o vosso coração, ou seja, não perturbe o vosso coração. O que ele está querendo dizer para nós? Acalme-se. Acalme-se, tenha fé. E essa fé ela tem que ser transportada diariamente para nós. Diariamente. Credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, já eu vou teria dito. Pois me vou para vos preparar um lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vós aí estejais. Então, acho que um dos pontos fundamentais aqui é não haver essa perturbação. E outro ponto fundamental é Jesus dizendo, né, a fim de que onde eu estiver, também vós aí estejais. Então, Jesus não disse que se um ou mais de nós nos reunirmos em seu nome, ele se fará presente? Então, essa distância, obviamente, que do ponto de vista, né, de Jesus, que é o Espírito mais evoluído, que habitou entre nós, isso está lá no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta, é o maior exemplo de evolução moral, de evolução espiritual que já habitou na Terra. Se a gente pensar nisso como distância, né, ele estar tão distante dessa situação nossa ainda no mundo de provas e expiações que está começando a entrar no mundo de regeneração, a gente pode desanimar com isso. Fala, bom, quando é que eu vou ver o Jesus da forma como ele está dizendo aqui? Mas nos é ensinado por Emmanuel, principalmente no livro Consolador, que é um livro de psicografia de Chico Xavier, um livro que tem mais de 50 anos, ele diz que Jesus, que a nossa conexão com Jesus, ela se dá por meio de seus prepostos. O que são esses prepostos, né? Os prepostos são justamente os espíritos já afinizados com o bem, que mantêm a seriedade do trabalho no bem e que são intermédios por ele. Não são médiums, né? Mas poderia, como médium quer dizer meio, dá para a gente até extrapolar e dizer que é um meio de comunicação com ele. O que a gente chama de anjo da guarda, ou o que nós chamamos de espíritos amigos, ou os dois. Então, dessa forma, através da prece, através das nossas formas de pensamento, é que nós nos conectamos com ele. Ou nós permanecemos nas nossas próprias prisões mentais. Porque nós criamos essas prisões também. E quando a gente fala de formas de pensamento, que não deixam de ser mundos diferentes, né? André Luiz coloca no livro Ação e Reação que as formas de pensamento elas tendem a pairar sobre as nossas cabeças. Porque nós emitimos esse tipo de vibração e vamos criando um ambiente, uma atmosfera em torno de nós.
Olha, é muito simples a gente perceber isso, seja dentro de casa, seja no trabalho, seja na rua, seja numa loja que a gente acaba de entrar. A gente não tem o costume de dizer, nossa, mas se eu entrei num lugar, que energia ruim, né? A gente fala assim. Às vezes é até a gente que está com uma energia ruim está destoando, não vamos pôr a culpa só no outro, não. Mas isso é o que? É estado vibratório. E esse estado vibratório, voltando para essas moradas diferentes na casa do Pai, é o que vai fazer com que nós habitemos locais melhores ou piores. Por densidade vibratória, aqueles que são muito materializados ainda, aqueles que não têm um entendimento de algo além da morte, ou que sequer acreditam em Deus, e o fato de acreditar ou não em Deus é muito relativo, porque tem pessoas altamente evoluídas do ponto de vista de sentimento, de aspecto moral, e que às vezes falam, não acredito em Deus. Mas esse conjunto, não é só isso que vai fazer com que a pessoa seja, então, essa pessoa está condenada. Não, se a gente seguir por esse caminho, a gente não está fazendo nada diferente de outras religiões em que você só existe a situação de salvamento ou então de purgatório ou algo do tipo. Então, essa transição, né, de onde nós habitaremos depende da nossa situação de hoje. E o quanto a gente está preocupado em melhorar a nossa condição. Que não é fácil, né, pessoal? Não é fácil, né? É muito fácil vir aqui na tribuna falar do quanto que a gente tem que melhorar, do quanto isso, do quanto aquilo, mas a gente precisa vibrar isso, entronizar isso. E muitas vezes, como diz uma frase que não é minha, a lata vazia é que mais faz barulho, né? E é uma analogia com a vida, porque muitas vezes aqueles que trabalham quietinho e estão trabalhando no bem sem parar, às vezes nem aparecem, não é? Então, a gente deve se servir de toda a situação para que o trabalho seja voltado para o bem. Ainda que isso de repente faça uma vitrine ou algo assim, mas se o propósito inicial ele for só uma vitrine para a gente brilhar, vamos dizer assim, então o propósito se perdeu. Esse brilho ele acontece naturalmente, ele vai se desenvolvendo. Mas se o propósito for só esse, o brilho se perdeu. O propósito não pode ser esse. O propósito tem que ser voltado para o Evangelho de Jesus em primeiro lugar, que é o nosso modelo e guia. O Evangelho de Jesus é uma chave para a nossa transformação. Não depende de rótulo e religião. E isso é uma coisa que tem que ficar muito bem estabelecido e muito bem claro. Não depende. Jesus não criou igrejas, não criou rotulações, não criou nada disso. É só estudar um pouquinho da história dele para entender. Então ele é uma chave, é um código de transformação para nós, que ainda precisamos do quê? De muito refrigério para a nossa alma. Nós estamos em busca disso. E Allan Kardec nesse capítulo diz, né, ele lista os mundos, nos mundos de regeneração, esse refrigério, essa calma, essa paz de espírito que nós tanto insistimos em procurar, ela já começa a se fazer mais perceptória. A gente está caminhando para isso, gente. Já temos informações aí que a Terra está migrando, né? E Santo Agostinho, em 1862, quando dá a mensagem que Kardec coloca aqui, ele já comenta disso. Ha chegado o momento, a Terra está passando para a sua fase de mundo de regeneração. Quanto tempo isso vai durar, meus amigos? Aí eu acho que é uma outra esfera, não tenho capacidade para julgar isso, e muito menos evolução espiritual ainda para receber informações dessa natureza. Mas não vai ser em 50 anos, não vai ser em 100 anos, é progressivo e não para, porque tudo é lei de progresso na natureza. Mas não vai se achar que daqui 100 anos a gente já está num... Não é bem assim não. Tá bom? Dadas as situações das várias moradas da Terra ainda, como diz Kardec, que há situações ainda de quase primitivismo. Quase. Né? Mas já passou disso. Então E o que são 100 anos perante a existência? Aí a gente volta para refletir. Nossa, mas tudo isso, 100 anos, meu pai está com quase 80 já, tem 79. Numa existência. Então, é muita coisa? Não é. Eu sempre lembro desse exemplo aqui. Emmanuel faz uma analogia
como se a gente pensasse, né, no quão de tempo a alma tem para ir fazendo suas depurações, reencarnações e evolução. Ele diz que se a gente pensar numa vida nossa, que dure aí, em média entre 70 e 100 anos, que o período de uma reencarnação, que é o que a gente está falando aqui, 80, 100 por aí, é como se representasse um dia desses 100, 80 anos aí que nós temos na nossa existência. Então 100 anos é muito pouco. Há muitas condições ainda a serem melhoradas na Terra. Mas o mais importante não é isso. O mais importante é que ela dê o passo disso para frente. E nós aqui hoje encarnados, se nós estamos encarnados neste momento da nossa condição, é porque nós temos alguma coisa a contribuir. Eu não acredito que nós temos mais a perturbar, pelo amor de Deus, porque se a gente estiver ainda no polo de perturbar mais do que contribuir, nós estamos correndo o risco do quê? Degredo. Né? Estamos correndo o risco de... A gente já veio porque estava perturbando, a maioria de nós. Essa é a verdade. E a gente veio contribuir para o mundo aqui melhorar, principalmente do ponto de vista intelectual. E lógico, a nossa depuração moral. As coisas, elas caminham juntas, elas não têm como serem separadas. Quando se evolui moralmente, se evolui intelectualmente. Não necessariamente uma existência nossa só de evolução intelectual faz com que moralmente nós também tenhamos melhorado. Mas há uma tendência, enquanto humanidade, enquanto aspecto geral, há uma tendência dos mundos progredirem, já que a gente está falando de progressão, com essas características. Melhora o moral, melhora a inteligência, melhora o intelectual. Tá bom? Então, olha, vamos lá. Como que Allan Kardec ele estrutura este capítulo, que é o capítulo 3? Então ele subdivide em 4 itens, e o quarto item, que é a instrução dos espíritos, ele faz mais uma subdivisão de outros 4 itens. Então o primeiro item é diferentes estados da alma na erraticidade. Só para lembrar, às vezes alguém está vindo a primeira vez à casa, né? Erraticidade é aquele período que o espírito está liberto, ele não está encarnado. Então entre uma encarnação e outra nós dizemos que o espírito está no estado de erraticidade. Tá bom? O segundo item é diferentes categorias de mundos habitados. O terceiro é destinação da terra, causas das misérias humanas. E o quarto item é a instrução dos espíritos. Neste quarto item, essa instrução dos espíritos era toda dada por Santo Agostinho, como eu falei com vocês. Então os subitens são mundos inferiores e mundos superiores, mundos de expiações e de provas, mundos regeneradores e progressão dos mundos. Muito bem, neste primeiro item, que são os diferentes estados da alma na erraticidade, nós já comentamos, né, um pouco a respeito do fato da gente não encarar só do ponto de vista físico, de tantos planetas que existem, mas da nossa condição enquanto espírito. E Allan Kardec comenta que quanto mais evoluído e menos materializado o espírito for, melhor ele usufrui de suas percepções e sensações. Isso é algo que a gente também já conhece bastante, né? Que o fato de nós estarmos encarnados, todos os nossos sentidos, são os sentidos que a gente conhece de uma forma geral, os 5 sentidos, eles estão mais embotados. E isso é natural, porque quando o espírito encarna, há uma limitação ligada à matéria. E a gente pode perceber isso desde a infância, que nós temos limitações, até a gente chegar no nosso desenvolvimento de maior atividade, vamos dizer assim, e depois há um declínio natural, como tudo que tem um ciclo e vida na Terra. Então o nosso espírito, ele continua jovial, ele continua pensando na mesma velocidade, mas às vezes o nosso corpo não acompanha esses comandos. E a gente tem dificuldade para aceitar isso? Eu tenho. Faz quase um ano que eu precisei usar óculos, né? E aí eu senti, falei, bom, eu tenho presbiopia. O que é presbiopia? É quando, por um cansaço do cristalino, vamos dizer assim, da lente natural que a gente tem, ele começa a se acomodar com mais dificuldade, porque ele vai enrijecendo. Isso tem a ver com o meu envelhecimento. Então, essas limitações elas vão aparecer, e aí, conforme o nosso corpo vai sendo utilizado, ele vai se desgastando. Nós temos uma energia vital.
né? E aí, se nós nos revoltamos contra esse tipo de situação, que é uma situação inerente e comum ao nosso mundo, se a gente se revolta perante isso, a gente está criando formas, pensamento, estado vibratório que não faz com que nós nos afinizemos no nosso dia a dia. Eu falo assim, esse Lucas está ficando muito chato, né? Então nós temos que ter um entendimento disso. E quando Kardec fala, né, da destinação da Terra e causas das misérias na Terra, isso está inerente ao que ele está dizendo aqui. É um mundo de provas e expiações e nós estamos aqui precisando do material ainda, porque nós temos uma situação que essa é a melhor para nós. Então procuremos aproveitar na medida do possível, para não só passar, e como diz, de passagem de novo nessa encarnação. Isso também é conhecido entre nós aqui, né, gente? Que tem mais ou menos 7 bilhões lá de espíritos encarnados. E que há informações dos espíritos que praticamente 3 vezes este número são de espíritos próximos à crosta terrestre, orbitando, esperando uma oportunidade para reencarnar. Então vamos lá, para arredondar aí para 20 bilhões, vai? De espíritos que sejam. Essa oportunidade nossa aqui, ela é excelente, ela é muito boa, porque tem muita gente na fila. E depois, quando a gente vai voltar ou não nessas oportunidades, aí é uma esfera que eu não vou entrar. Porque é só consultar e ler a literatura espírita, principalmente de Chico, para a gente, e o livro dos espíritos, que é a base de tudo, né? Para a gente perceber o quanto que tem diferenças entre critérios e por que alguns, existe uma média, mas alguns podem reencarnar com mais, num tempo mais curto e outros demorarem mais. Depende de uma série de fatores. Depende desde o espírito ser mais evoluído, precisar desenvolver outras faculdades em mundos que são mais evoluídos e retornar para o progresso da gente aqui, contribuindo com isso, a exemplo de Emmanuel, né? Ou do espírito ser atrasado demais e estar numa condição de necessidade de reparação do seu perispírito e por isso, dependendo da situação, às vezes precisar reencarnar. Ou reencarnações compulsórias, né? Que é outra situação que às vezes o espírito que está muito enraigado no mal, ele às vezes não quer sair da situação que ele se encontra no mundo espiritual, porque ele sabe que uma vez encarnando, talvez a situação dele não seja tão boa, porque ele precisa expiar. Há um certo livre-arbítrio nesse período, existe um certo livre-arbítrio, mas chega um momento que assim, agora eu não quero reencarnar não, agora não tem mais conversa. É igual a gente faz com o filho, ó, agora vai ter que ir para a escola, já faltou ontem, hoje vai ter que ir. Né? E aí vai vir para essa escola aqui, que é a escola que está se transformando num mundo de regeneração, felizmente. Né? Mas então, muito bem, olha, diferentes estados da alma na erraticidade, quanto mais evoluído, menos materializado, mais a gente consegue exercer as nossas faculdades, vamos dizer assim, né? Nossas percepções e sensações. Por outro lado, quanto mais materializado e mais radicado no mal, mais esse espírito se encontra em faixa vibratória densa e, consequentemente, alguns não conseguem sair das proximidades da crosta terrestre. Na verdade, a gente sabe, né, pela informação da literatura espírita, que alguns espíritos, quando desencarnam, às vezes não conseguem nem sair do ambiente onde estão. Tamanha é a situação, ou não perceber que isso aconteceu. Isso tem relatado. E às vezes começam a entrar num estado de perturbação, porque falam com as pessoas da casa, mas ninguém responde, até começar a ter esse entendimento. É claro que talvez isso aconteça, né, pelo fato de que você talvez não acredite em vida após a morte. Quando já se tem esse entendimento, essa sementinha já foi plantada ali, é diferente. Né? E não vou falar aqui de estados de perturbação, entre aspas, não é bem perturbação, mas quando a gente desencarna, há um período, às vezes, que você entra nesse estado de perturbação, entre aspas, mas na verdade você fica, é como se fosse num estado de repouso. Né? Outros não. Outros acabou de reencarnar, dada a sua situação vinculada à maldade, são naturalmente, por faixa vibratória, atraídos por regiões onde podem continuar trabalhando no mal. Então, assim, tem N situações para isso.
Diferentes categorias de mundos habitados, é outro item que Allan Kardec coloca para nós. Então ele diz que tem diferentes graus de adiantamentos ou inferioridades dos mundos. Mundos inferiores, ele diz que a existência toda material. Então, predominam as paixões e é quase nula a vida moral. Conforme se desenvolve no aspecto moral, há uma diminuição da influência da matéria. Mundos mais evoluídos. Nesses mundos mais evoluídos, Kardec nos instrui que a vida ela é toda espiritual. A gente está aí na transição, no meio do caminho, né? Que são os chamados mundos intermediários, que é o que a gente habita. Ele diz assim, que misturam-se o bem e o mal, predominando um ou outro, segundo o grau de adiantamento da maioria dos seus habitantes. Então, o que vai predominar ou não vai depender desse grau de adiantamento. A gente vê situações na própria Terra, que são situações sublimes, e vê outras situações que são situações que a gente poderia chamar de barbárie ou primitivismo. Então a Terra ainda ela está mesclada, né? Ela está se desenvolvendo nesse aspecto devido à situação de nós que estamos aqui encarnados. E Allan Kardec também diz que não há uma classificação absoluta dos diversos mundos. Eu achei isso muito interessante, porque às vezes a gente quer classificar tudo bem redondinho, bem quadradinho, né? Formatar. E ele diz que não, ele dá aqui uma ideia de aspectos gerais, né? Porque há muitas variações dentro dessa diferença entre o mundo puramente material e o mundo espiritual. E ele classifica então, para nos ajudar, acredito que foi nesse sentido, da seguinte forma: mundos primitivos, mundos de expiação e provas, que é o que predomina ainda aqui na Terra, mundos de regeneração, para qual estamos caminhando, mundos ditosos, que são mundos felizes, e mundos celestes ou divinos. Então, além dos mundos ditosos, existem ainda os celestes ou divinos, que são da ordem de Jesus, de espíritos com esse tipo de evolução. E vamos ver então qual é a descrição que Kardec nos traz a respeito disso. Mundos primitivos são destinados às primeiras encarnações das almas humanas. Já passamos dessa fase aqui na Terra? Já passamos dessa fase aqui na Terra. Já possivelmente habitamos isso lá nos primórdios da nossa criação, mas já passamos dessa fase. Mundos de expiação e provas, onde domina o mal. Então, quando a gente insiste ainda de forma quase que infantil, fala assim, mas eu tento acreditar em Deus, mas tem muita maldade, tem muito problema, tem muito... Isso é reflexo da faixa vibratória em que nós habitamos. Nós não conseguimos ainda dar um passo para frente nesse sentido. Muitos sim, outros não. Se a gente já vou voltar a dizer, se a gente nessa existência não é fator de perturbação, seja dentro do nosso lar, seja na vizinhança, no nosso trabalho, em qualquer esfera que nós estivermos em contato, ou pelo menos a gente se esforçar muito para não perturbar o ambiente e seguir com o Evangelho de Jesus, está excelente. A gente não vai fazer lição de casa numa existência. Está excelente, esse é o propósito, né? Mundos de regeneração, onde as almas que ainda têm que espiar aurem novas forças, repousando das fadigas da luta. Então, quando entra realmente no mundo de regeneração, o que a gente está cansado, o tanto que a gente se esforçou para ir para esse mundo, a gente tem a oportunidade, como diz Kardec aqui, de aurir novas forças. Para quê? Para dar continuidade. Então, a gente sente esse alívio do ponto de vista material, do ponto de vista dos problemas, sente o alívio, porque isso minimizou. Mas o nosso espírito ele permanece com a sua tarefa de continuidade na progressão. Mundos ditosos, onde o bem sobrepuja o mal. Então vejam que mundos ditosos, nessa classificação geral que Allan Kardec coloca, ele é um mundo antes dos mundos celestes ou divinos. É exemplificado, como eles dizem, por Jesus. Então, mesmo nos mundos ditosos, olha a informação que ele extrai dos Espíritos, onde o bem sobrepuja o mal. Qual é a interpretação que a gente pode fazer disso? Se o bem ainda está sobrepujando o mal, ou seja, praticamente só há bem, tem um pouco de mal lá ainda.
E nós estamos falando do mundo aqui, nessa classificação, que é o quarto, né? Depois vem o celeste e o divino. Então a gente, de forma infantil, achar que a gente não vai ter problema no mundo de prova e expiação, que está evoluindo para a regeneração, gente, não tem jeito. Sabe aquele ditadinho, aceita que dói menos? É mais ou menos isso, a gente aceita e tenta transformar isso em situações que tragam benesses para o nosso espírito e outros que dependem de nós. Porque se a gente também se embrutecer, a gente não dá o passo para frente. A revolta não resolve problemas. Né? Isso está bem caracterizado por Allan Kardec também, no item do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo que é Bem-aventurados os aflitos. Lá para o final do capítulo, Instrução dos Espíritos, os Espíritos dizem que, para nós aproveitarmos a nossa existência perante todos os problemas inerentes ao mundo na categoria que nós habitamos, nós não podemos inveterar pelo lado da revolta. Poder pode, porque tudo é livre-arbítrio. A gente tem o livre-arbítrio. Né? Mas se fizermos isso, os Espíritos deixam bem claros lá naquele capítulo, nós perdemos a oportunidade de dar um passo para frente. Vai precisar repetir. Então as experiências pelas quais nós nos amarguramos e nós nos embrutecemos, elas vão retornar de qualquer forma. Até que a gente tenha um entendimento, fala, bom, o problema é esse, como é que eu posso resolver da menor forma danosa, vamos dizer assim, para mim e para os outros. É esse o convite que os Espíritos nos fazem nessas instruções. Tá bom? E os mundos celestes ou divinos, finalizando essa classificação, são mundos habitados por espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem. Então Kardec deixa claro isso aqui, onde exclusivamente reina o bem. Abaixo disso, uma ou outra situação, às vezes, de mal ainda pode ocorrer. Claro que em proporções bem diferentes, né? Ele também diz, né, que dentro dessas categorias, o espírito passar então para um mundo de ordem mais elevada, isso é uma recompensa. E isso está atrelado, obviamente, ao seu aspecto moral. Se não houver melhoria moral, haverá permanência em um mundo inferior, que alguns chamam isso de castigo. Né? Ou então, mas Deus está me castigando. Não. Ele diz que se há cristalização no mal, há a possibilidade ainda de ser degradado para mundos inferiores. Muito bem. O próximo item, gente, é destinação da terra e causas das misérias humanas. Destinação da terra a gente já falou bastante aqui desde o começo. Né? Qual é o destino de qualquer mundo? É a evolução e progredir para um mundo melhor. Então a terra já começou a entrar nesse mundo de regeneração. Mas e as causas das misérias humanas? De onde vem? E Allan Kardec faz algumas analogias aqui com duas situações. Ele faz uma analogia com o hospital e ele faz uma analogia com uma penitenciária. Que se a terra, ele coloca como se a terra tivesse uma condição de hospital ou de penitenciária. Se está numa condição de hospital e você não enxerga o restante da cidade, vamos dizer assim, você acha que tudo é doença, que tudo é problema, que tudo são misérias. Né? E a mesma coisa, se você está numa penitenciária, por alguma razão você precisa expiar algo, então você coloca as causas dessa humanidade são misérias relacionadas a esse tipo de situação que a gente ainda vivencia. E que muitas vezes o espírito, quando encarna, ele tem um esquecimento de muitas faltas, e que às vezes a gente fala, bom, é esse mundinho aqui mesmo, cheio de maldade assim, então eu nem acredito nesse Deus que está aí que vocês falam. Mas por quê? Porque a nossa visão não está dilatada. O entendimento, não a nossa, mas o entendimento de quem se amargura nesse sentido não está dilatado. Em pensar que a gente está aqui só como uma situação de depuração, de transição e de evolução. Então ele coloca com esse aspecto. E aí ele diz que toda vez que alguém sai do hospital, normalmente é porque já se recuperou. Ou sai de uma penitenciária, é porque já cumpriu a sua pena. E aí cabe a gente lembrar de quando Jesus comenta de pagar até o último centil, né?
Isso está no Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículos 25 a 26. E eu extraí essa parte porque eu acredito que ela se encaixa aqui, para a gente entender esse ceitil. Se a gente pensar, né, só sairá quando pagar o último ceitil ou o último centavo, e a gente pensar na Terra como uma situação em que a gente só vai sair e progredir para mundos mais evoluídos quando nós tivermos espiado e passado por todas as provas necessárias ao nosso desenvolvimento, essa passagem de São Mateus eu acho ela bem oportuna. E literalmente ela diz assim: reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e não sejais metido em prisão. Digo-vos em verdade, que daí não saireis, enquanto não houverdes pago o último ceitil. Há mais de uma interpretação para essa passagem, mas uma das mais comuns é essa nossa condição aqui na Terra. Então a gente vai migrar sim para mundos melhores quando a gente já tiver pago esse último ceitil, e que a gente aproveitar a oportunidade do perdão, né, quando nós conseguirmos fazer isso, porque não é fácil dependendo da situação, mas é uma proposta, são propostas que nós colocamos para o nosso espírito. Se a gente conseguir perdoar uma falta que nós cometemos contra alguém, né, ou o contrário, alguém cometeu uma falta contra nós conseguimos realmente perdoar, isso faz com que o nosso espírito ele esteja a caminho dessa reconciliação, como é dito aqui por Jesus nessa passagem. Então, reconcilia-te. Né? Essa reconciliação, ela também é conosco, ela não é só com o outro. E uma vez me questionaram assim: mas tá bom, eu já perdoei mais de uma vez uma situação com um determinado parente meu, mas eu vejo que a pessoa não aceita o meu perdão, inclusive eu já conversei com ela a respeito disso. O que é que Jesus nos instrui? Se você realmente perdoou de coração, o outro tem o tempo dele. Os espíritos sabem qual é o nosso propósito. A gente pode usar máscara, fingir no dia a dia, mas eles sabem qual é o nosso propósito. Se o propósito ele realmente foi de perdão, há uma pequena transformação do aspecto moral. Nós começamos a ter essa capacidade. Se o outro ainda não aceitou, tudo bem. Ele tem o tempo dele para isso. Mas o importante é o sentimento que brota no sentido figurado do nosso coração. É isso que faz a transformação moral da nossa alma. E já está avançado aqui o nosso horário, gente. Então a última parte, né, deste capítulo é justamente a instrução dos Espíritos. Geralmente é assim que Kardec estrutura, né, o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, com algumas exceções, mas a maioria dos capítulos ele explica uma situação do Evangelho e depois vem a instrução dos Espíritos lá no final, e que é dado por Santo Agostinho, como eu comentei com vocês, em Paris em 1862. Então ele comenta a respeito desses mundos superiores e inferiores, e ele classifica também os mundos chamados primitivos, que nesses mundos já existe uma vaga intuição de um ente supremo. Ou seja, como nós temos um Criador em comum, seja a gente numa galáxia ou em outra, formato humanoide ou não, mas o Criador ele é o mesmo, isso é inerente dentro de nós. Assim, aonde está Deus? Na sua consciência, ou na consciência, como é respondido no Livro dos Espíritos. Então, o que a nossa consciência nos dita, tudo bem, pode ser até um espírito menos afinizado com a gente que está lá, né? Mas também muito é nosso, tem que tentar fazer um filtro. Então, isso que a consciência nos traz, não faça isso que está errado. E às vezes a gente sucumbe, né? Somos seres humanos procurando se aprimorar. Essa voz, o grilinho falante lá do Pinóquio, é a nossa consciência. É Deus, isso está inerente. Olha, mesmo em mundos primitivos, eles têm, Santo Agostinho diz que nesses mundos primitivos a aparência ela é muito distante quando você compara um espírito encarnado num corpo, num mundo primitivo, e os espíritos que já são celestes, espíritos de luz, depurados, puros. E ele faz uma analogia tão interessante que ele diz assim: a gente quase não reconhece o primitivo lá do celeste. É como se a gente comparasse, isso palavras de Santo Agostinho,
É como se a gente comparasse o embrião humano para o primitivo e o ser humano adulto, já desenvolvido, para o ser de luz. Então eu achei uma analogia interessante para ver o quanto que ainda a gente tem de distância nesse aspecto, mas que a gente já encontrou o caminho, né, através do Evangelho de Jesus. E nos mundos superiores ele diz que as condições da vida, a vida moral e material, são diferentes da vida na Terra, né? A forma corpórea é sempre humana, então ele volta a frisar isso. Porém, possui maior beleza, é aperfeiçoado e, sobretudo, purificado. O corpo nada tem de materialidade como ocorre na Terra e, portanto, não está sujeito às necessidades nem doenças ou deteriorações ligadas à matéria. Então, isso que a gente passa aqui também vai passar, né? Tem mais informações, mas o nosso tempo chegou. É um capítulo muito interessante. Essas informações de Santo Agostinho também vale a pena. Para a gente, só para o nosso entendimento, né? De onde a gente transita, qual é a nossa função aqui, o que eu estou fazendo hoje aqui, porque a Terra não é paraíso, reencarnação não é sinônimo de paraíso, embora às vezes a gente ainda caia nessa armadilha, né? Mas a gente está aqui com o princípio fundamental, é para contribuir com o bem-estar. Para contribuir com o bem-estar, a gente tem que estar bem, né? Então precisamos nos equilibrar e mesmo às vezes quando a gente não está muito bem, um sorriso, um acolhimento, uma palavra de estímulo, mesmo se a gente, né, Chico Xavier diz que a única coisa que a gente pode dar sem ter é alegria, e ele tem toda a razão nisso, porque às vezes um conselho, ouvir um amigo ou um acolhimento, ele pode trazer uma alegria para alguém, ainda que a gente esteja triste, mas isso já é um entendimento do nosso espírito um pouquinho melhor, né? Então, o que eu tinha de mensagem para trazer hoje era isso, é sobre esse terceiro capítulo, e para a gente pensar assim, nas fotos aí do James Webb, né, eu acho que é isso, não sei, era o Hubble antes, que a gente vê fotos de tudo quanto é galáxia, mas como diz Emmanuel, a gente deve contemplar as estrelas, mas não esquecer que os nossos pés estão no chão. Então não adianta a gente viajar e ir lá para qualquer área do universo aí, e a gente não olhar para a corrigenda necessária que nós precisamos, para quem precisa corrigir. Muitos aqui já não mais, já estão contribuindo só na seara do bem, tá bom? Muito obrigado pela paciência, pela tolerância de todos, eu desejo um bom domingo a vocês.